Boa tarde. Hoje nós teremos um encontro com Jonas. Você conhece o Jonas? Pois é. Hoje o nosso estudo bíblico, porque meu povo tá aprendendo a ler a Bíblia, é em Jonas, que é um livro que eu já estudei, como você pode perceber. Uma leve estudada aqui, né? Paz do Senhor, irmã. E o livro de Jonas, ele tem 4 capítulos bem curtinhos, e Deus dá uma ordem para Jonas aqui, e depois dá no 3º capítulo, a mesma ordem. Só que para você entender sobre a história de Jonas, você precisa perceber que Jonas, ele era um profeta que ia levar uma palavra para Nínive. Só que o profeta não queria entregar a palavra porque ele sabia o resultado da palavra, né? Então, eu tô aqui escutando um Vilas Boas muito bom. Mas já vou tirar, eu vou deixar nosso fundo musical diferenciado, né? Boa tarde a todos que estão chegando. E o que eu quero trazer pra você é que o nosso estudo é no livro de Jonas, tá? Mas, seguindo o nosso método de ler a Bíblia, para que a gente consiga encaixar isso nos nossos problemas da nossa vida, eu trouxe uma situação muito simples que talvez tenha feito você atrasar sua vida em todos os sentidos, não apenas um ou outro, mas que quando Deus pede para você tomar uma decisão e você não toma essa decisão, você não toma a atitude, você provavelmente vai atrasar o processo. E Deus não deseja que nós atrasemos o nosso processo, mas que a gente siga firme. Então Jonas, ele estava na sua cidade e Deus chamou a voz dele, porque de novo, você é um profeta, você vai entregar a minha palavra, vai levar as informações que precisam ser dadas. E Deus pediu para Jonas ir a Nínive falar para o povo que a cidade ia ser destruída porque tinha muita maldade na cidade. Muita maldade. E aí, Jonas escutou a mensagem, meteu o pé. E ele se enfiou no primeiro barco que encontrou. Pra quem não sabe, Jonas é o da baleia, tá? Se enfiou no primeiro barco e se escondeu no porão do barco, imagina. Como se Deus não te achasse em qualquer lugar que você se escondesse. Ontem nós vimos, né, a história de Gideão. E na história de Gideão estava num lugar que se amassavam uvas e ele estava lavando trigo. Tem diferença nessas coisas. E ela, para quem entende, para quem tá vendo a mensagem de Deus ali, você percebe que às vezes você tá fazendo o que você tem que fazer certo, mas você está no lugar errado. Você se encontra fazendo o que você deve fazer, tá cumprindo o que tem que cumprir no lugar errado. Mas, por que a gente tá trazendo essa mensagem? Porque nós, em vários momentos, não fazemos aquilo que devemos fazer, ou então fazemos aquilo que temos que fazer pela metade, achando que isso é suficiente, isso basta, e não é verdade. Então, você não faz o que Deus te pede e é cobrado por isso. Jonas era teimoso, era resistente, ele sabia que o povo temeria ao Senhor. O rei, quando recebeu a mensagem lá no final, ele temeu e falou para o povo: olha, vamos nos consertar, vamos melhorar isso aqui e tal, mesmo sabendo que a mensagem de Deus era: vou destruir esse lugar. Ele falou: não, eu vou me consertar, não importa se Deus vai me perdoar ou não, eu vou fazer isso. Então, aquele rei usou a sua honestidade interna para falar: não importa o que Deus tem para o meu futuro decretado, eu vou melhorar e vou fazer meu povo melhorar. E nisso Deus viu essa verdade no coração. E ele foi lá e consertou. E
restaurou com Deus o compromisso. Só que a gente tem um problema aqui. Nós, como cristãos, nós estamos sempre em construção. E essa construção é constante. Se você realmente seguir a Bíblia, nem numa igreja você vai. É ruim de falar isso, muito ruim. Mas o conceito de igreja hoje foi muito alterado, está muito modificado. Tem um pezinho em seita muito alto, um pezinho em financeiro muito alto. Então, quando você percebe que talvez o desejo do seu coração de não ir numa igreja esteja muito mais atrelado ao que você está lendo, o que você está estudando, o que você está buscando, onde você tem pesquisado sobre Deus, como que você tem modificado a sua visão de Deus, que você vai começar a perceber que, poxa, talvez onde eu esteja congregando, ela não esteja usando tanto a Bíblia, elas estejam usando metodologias do mundo para que entrem mais pessoas na igreja, um medo de morrer sem salvação, mas te dando uma sensação falsa de salvação. Consegue entender? Um exemplo, já falei outras vezes aqui no estudo do mês sobre discernimento. Muitas pessoas estão dentro das igrejas cometendo graves pecados, levando outros irmãos juntos ao inferno. Claro que a salvação é individual, você com a sua Bíblia embaixo do braço tem o poder de se salvar. Mas não existe mais leitura da Bíblia. Não existe mais estudo daquilo. Hoje as pessoas pegam frames de partes da Bíblia para contar histórias bonitas e te convencer de que ali dentro a vitória é garantida, sabe? Nós temos essa visão deturpada. Só que por não lermos a Bíblia, nós acreditamos no que as pessoas nos falam. E de novo, se você ler a Bíblia através de outra pessoa que não você, Deus não tem como se conectar contigo. Só que, por que eu gosto de ir no culto? Por que eu gosto de ir na igreja? Porque eu gosto de ver a comunidade em comunhão. Quanto mais pessoas próximas de Deus, mais pessoas no caminho certo. Então, trazer para cá a palavra para vocês, trazer um pouquinho da minha visão sobre igreja, para que ninguém mais se engane, é a minha forma de dizer que, olha, você tem que ler um pouquinho mais a Bíblia para você entender que Deus, ele tá todos os dias contigo e que os teus erros que você comete talvez sejam porque você está sendo egoísta de não pegar o seu livro, que, de novo, imagina, você vai ler o livro de Jonas, virei minhas canetas tudo aqui. Você vai ler o livro de Jonas, e o livro de Jonas, ele é curto, tem 4 capítulos. Olha só, o livro tem 4 capítulos. Boa tarde, Val. Começa aqui e termina. Parece nosso devocional, né? É bem curtinho. Mas por quê? Porque a essência precisa ser passada para todos. E ali no livro de Jonas, ele fala sobre perdão, fala sobre compromisso, fala sobre honra, fala sobre se arrepender, fala sobre temer, sobre proteção, sobre cuidado, sobre amor. Imagina, em um livro de 4 páginas que você leria, você descobriria coisas que talvez você esteja fazendo de errado na sua vida atualmente. E a primeira você não faz o que Deus pediu. E sabe o que acontece quando a gente não faz as coisas que Deus pede? As pessoas ao nosso redor são prejudicadas também. E hoje, o que eu percebo, né? Eu percebo que as pessoas não entendem sobre salvação. As pessoas não entendem sobre compromisso de verdade, sabe? De honra. Hoje as pessoas, elas manipulam tanto esse sentimento de honra, de honrar outras pessoas, para ter os seus próprios benefícios. Vocês sabiam disso? Volta aí pra confirmar. Hoje, o dom de manipulação, ele é usado de uma forma, e dentro das igrejas, amém? Pra vocês terem uma noção, tô falando de igreja.
Não tô falando de... A vida pessoal você aplica como você quiser. Mas dentro das igrejas, as pessoas estão usando o temor, essa problemática do desejo que você quer. Então, se o pastor fala muito sobre você se consertar, melhorar, vigiar, começar a fazer essas coisas, você não sente tanta vontade de ir nesse culto, porque você não quer ser confrontado. Funcionar, tem como você colocar a teoria da prosperidade aqui dentro, só que através do que você faz, não só pensamento positivo, não só palavras positivas, mas através daquilo que você faz. E por mais que a gente queira escutar boas palavras, amém, eu gosto de escutar boas palavras, eu sinto que a maioria das pessoas, elas querem que eu fale o seguinte: irmão, se você ficar nessa live até o final, você vai começar a ganhar muito dinheiro e você vai ver como seu casamento vai melhorar através disso aqui. Talvez o erro que você esteja procurando para você consertar, para melhorar o seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, a sua vida pessoal, tá aqui. Aí a pessoa fica. Mas isso é tão manipulador que você não vai reconhecer lá na frente, você não vai conseguir consertar isso. Então a gente para um pouquinho do nosso tempo no almoço para poder mostrar coisas simples que você deveria estar fazendo, mas você não tá. Primeira coisa, perdão. Você é uma pessoa que não perdoa. Quando nós somos pessoas que não perdoam, a nossa vida não vai andar. E eu não tô falando de dinheiro, não tô falando de família, não tô falando dessas coisas. Você pode ter um filho, você pode ter uma família, você pode ter um emprego, mas mentalmente a sua vida não anda, porque no momento que era pra você estar evoluindo, você tá pensando na pessoa que te feriu, na pessoa que te enganou, te magoou. E ao contrário de você, essa pessoa não tá preocupada com você. Ela já fez o mal e foi embora. Ela já tá preparando para fazer o mal a outra pessoa. Lá no livro de Provérbios, quando a gente fez os estudos, eu não quis citar uma parte que tem lá, que fala sobre o que é dos maus, os maus já têm. Sabe? E aí, Jonas, ele nos traz exatamente isso. Jonas é um livro que eu já falei para vocês que ele fala sobre perdão, sobre você saber que você tem que fazer alguma coisa sobre perdão, mas você não querer. Por quê? Porque você não quer que aquela pessoa siga bem o caminho. Porque ela te magoou, ela te feriu, ela te enganou. Eu quero vingança. Lembra que eu falei essa semana sobre vingança, né? Tem gente que tá na igreja e deseja do fundo do seu coração vingança. Tem pastores em cima dos púlpitos pregando e amaldiçoando os irmãos que estão com os olhos abertos na sua fé, vendo que o movimento tá virando uma seita, tá virando uma alienação, e eu já convivi com pessoas que são alienadas na fé, num nível tão alto que você passa a ser o errado da situação, sabe? E aí, o que te resta nesse exato momento? Seguir em frente e não olhar para trás. Por quê? Primeiro, o alienado, ele sempre vai ser o alienado. Porque ele é o tolo não quer aprender, o tolo não quer abrir os olhos, o tolo não quer fazer as coisas. Ele quer só agir de má fé. Ah, mas ele é um pastor. Sim. Ele é um ser humano também. Ah, mas como é que ele fez isso? Ele tá sempre aqui, ele ora, ele prega. Sim. Sabe quem ora, quem prega, quem lê a Bíblia, quem canta, quem faz tudo? O diabo também faz isso. Só que nós temos ele como inimigo, que ele é inimigo das nossas almas. Por que ele é inimigo das nossas almas? Porque nós temos um acesso que ele não tem mais, que ele perdeu. Quando ele foi destituído de ser um anjo, ele perdeu algo que Deus não tirou de nós, que foi o contato, a intimidade, o momento com ele, coisa que você todos os dias não tem, coisa que você mente para si mesmo dizendo que quer voltar para Deus, que quer
ter uma intimidade, quer fazer as coisas, mas não faz. Nós temos um devocional aqui, que tá na comunidade, que ele foi muito bom. Acho que foi lá na... Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Aqui, ó. No dia 21, nós fizemos um devocional relacionado a quando as minhas atitudes, tá? Aquilo que você faz, desmente a sua boca. Então, tu pode escrever todos os versículos aqui, você pode falar que tá arrependido, você pode colocar em xeque tudo que você fez, dizendo que, não, olha o meu nível de mudança, mas se a tua atitude não combina com a tua palavra, não funciona. Então, para ser um cristão, não é só se arrumar bonitinho e ir para a igreja. Não é só casar, não é só se batizar. A nossa essência é, para ser salvo, crer em Deus e se batizar, né, no processo. Só que o que acontece com as pessoas? Elas escolhem uma igreja, tá? Elas se batizam e elas acham que aquela igreja é a igreja eterna delas. E se você, assim como eu, lê a Bíblia e tá em contato com a Bíblia, você precisa entender uma coisa. Quando o jovem Davi foi ungido, né? Antes dele tinha sido ungido o rei Saul. Deus ungiu Saul para governar. Só que, de novo, você pode ser ungido, pode estar numa igreja e essa igreja começar a desviar do caminho de Deus. É do nosso conhecimento que nós temos que ter o discernimento das coisas. Só que você não vai ter esse discernimento, essa noção, essa habilidade, se você não começar a estudar a sua Bíblia, estudar a palavra de Deus e o que está sendo escrito ali. Interpretar e colocar isso na sua vida atual. Por quê? As pessoas pegam frames da Bíblia para pregar para você. Não é? Eles pegam frames da Bíblia para te convencer de que, olha, você vai ter que fazer isso para que isso dê certo. Ontem eu não trouxe sobre Gideão. Gideão, ele foi o dos 300. Ele tinha 32 mil e ficou com 300 para vencer os medianitas. Só que Gideão, ele estava escondido. Por quê? Porque o povo de Deus estava sofrendo ataque dos medianitas, eles estavam embaixo da mão dos medianitas. Mas por que o povo estava ali? Vocês estão entendendo que a gente tem que começar a puxar o fio? Por que o povo estava sofrendo? Porque era desobediente, porque não cumpria a sua fé, não seguia os princípios, estava servindo outros deuses, estavam murmurando, estavam se matando, estavam num processo de Sodoma e Gomorra de novo. Então, Deus deixou nas mãos dos medianitas, até que houvesse alguém escondido, que Gideão estava escondido, com medo. E quantas vezes eu já falei aqui, tem gente que fica tão quietinho, tão em silêncio, para não receber nenhum serviço a mais. Mas ele, no fundo, deseja mudança, deseja realização, deseja liberdade, deseja tudo. Mas ele fica tão quietinho, tão... E aí, Gideão, nesse exato momento, ele confrontou Deus, falando, olha, cadê o Deus que tirou o povo do Egito? O Deus que nossos pais e antepassados contavam? Porque hoje eu só tô sofrendo. E aí, quando Deus fala, ok, você vai libertar o povo, você vai libertar Israel dos medianitas, ele fala, opa, peraí, eu sou o menor da minha família, a minha tribo é a menor. Em vez de ele falar, ok, Deus, já que tu tá me dizendo, ele começou a levantar os questionamentos deles. Por quê? Porque é dele. Jonas fez a mesma coisa. Jonas recebeu a mensagem de Deus no primeiro capítulo e o que ele fez? Vou nada. Foi bem assim. Comprou uma passagem e foi para outro lugar. Por quê? Vou me esconder do Senhor. Né? Você não vem de cada... Irmã,
esse caderno tem que escrever, né? Mas imagina só. Pensem comigo. Se eu botar isso aqui num devocional, as pessoas não vão entender nada. E aí, o que eu faço? Eu tô tentando pensar numa estratégia, porque eu já tenho um outro caderno completo desse. E esse aqui tá acabando. Eu tô pensando numa estratégia. A gente tem a comunidade porque os devocionais ficam lá dentro escrito, né? Ela vai vender um livro. É difícil. Mas eu queria trazer pra vocês essa minha visão desse jeito, por isso que eu trago em live pra cá, né? Porque eu trago os pensamentos da minha cabeça em relação ao que eu tenho que viver bem, né? De novo, esse devocional é meu, eu trago pra vocês porque eu sou fofoqueira. Mas no bom sentido. E se você olhar a minha Bíblia, eu sempre vou traçar palavras específicas, tá vendo? Ó? Porque, poxa, são palavras importantes, ainda risco mais um pouco pra cá, ó. E aí, eu posso fazer um livro. A gente podia fazer, né, gente? Olha aqui, ó. Esse aqui é outro livro, tá? Esse aqui a gente tem aqui. Eu sempre racho de rir na parte que Jonas resolve se esconder de Deus e não faz nenhum sentido. É óbvio que não faz, gente. Não tem como você se esconder. Não tem como você esconder o pensamento, nem seus pecados, nem o que tá dentro do teu coração. Por isso que aqui, o que a gente sempre conversa, né? Vamos ser o mais honesto possível. Esse devocional aqui, Vanusa, é o que tá no link da bio. É um dos meus, tá? E pra fofocar pra vocês, eu já tenho mais 4 prontos e eu vou liberar. Só que tem um outro material que mais pra frente eu queria que vocês ficassem até o final pra gente conversar. Que... eu quero abrir meu coração depois. Ele é excelente, irmão. Ele foi feito por mim. Tem muitas passagens aqui, já fiz vários estudos aqui, né, que a gente conversa muito. Mas ele é muito bom mesmo, uma benção. São 15 jornadas. E aí, povo, o que eu tô ouvindo, né? O que eu gosto de escutar? Eu adoro, e eu quero que vocês também adorem a partir de hoje, amém? Adoro quando alguém traz uma visão daquilo, sabe? Exemplo, eu gosto que as pessoas assinem, por exemplo, tem a comunidade, né? Eu gosto que as pessoas assinem a comunidade e me chamem pra conversar. Eu gosto que as pessoas falem, Jéssica, olha, dá pra gente fazer isso aqui pra melhorar, dá pra gente fazer isso aqui pra melhorar. Em Busca da Direção Certa é o nome do livro, ele tá aqui no link da bio, ele custa R$37, a versão dele é em PDF. Quando você clica aqui, tem uma página bem bonitinha explicando sobre ele, é uma benção, viu? E pode imprimir, amém. Hoje eu vou pregar sobre as 3 cruzes, olha, conte-me mais, pode colocar aí que a gente gosta. Então, voltando pra cá, pra gente falar do nosso Jonas e que ele se enfiou na baleia, tem momentos na nossa vida, o que eu tô fazendo? Eu começo a parar de querer progredir, tá? O que significa progredir? Quer dizer que eu já sei que se eu for entrar num processo de emagrecimento, vou falar com mulheres. Quando a gente vai começar um processo de emagrecimento, eu já sei que eu vou ter que ir na academia. Eu já sei que eu vou ter que comer direitinho. Eu já sei que eu vou fazer tal coisa. Mas, qual é o meu resultado disso? Eu vou ficar mais saudável, mais bonita. Não é verdade? Minha pele vai melhorar, meu cabelo vai melhorar, minhas unhas vão melhorar. Todas essas coisas são parte do meu processo para algo. Quando eu vejo em Jonas que ele tinha o processo dele... E Deus também tinha, que era diferente. Jonas queria fugir da sua obrigação. E Deus falou, você não pode fugir daquilo que eu te dei, porque você vai prejudicar outras pessoas também. Então, eu vou trazer um conselho para mães, tá? Sempre dei esse conselho aqui. Tem mães que falam, eu morreria pelo meu filho. Mas filho não quer que você morra. Filho não quer que você se sacrifique. Filho quer que você viva, que você seja mais saudável, mais bonita, com mais resistência, para que você seja um exemplo para ele. Um exemplo de sacrifício não é bom. O único exemplo de sacrifício que nós temos, e é excelente, é Jesus. Viva, é para viver.
não se torture com coisas específicas que a gente sabe, sente, tipo, eu não sou boa o suficiente, homens, né? Vocês sabem que final de semana a gente tem devocional pra mulheres, né? Não fica se torturando com coisas. Essa é uma fase. Ai, porque minha vida tá muito difícil, porque eu fui abandonada, porque as pessoas não me apoiam, porque isso, porque aquilo. Anota tudo que tu tem de dor pra te poder ver no seu dia a dia e consertar aquelas coisas. Pra ver se aquilo não deveria ter sido delegado. Isso não é problema teu. Você tá super cansada e você se culpa por ser cansada, por não conseguir dar 100%. Mas numa relação não existe 100%, é 50%. Você não vive sozinho, você não vive sozinha. A partir do momento que tá muito pesado, alguém tá com um fardo muito leve. Relacionamento é equilíbrio, seja qualquer relacionamento, tá, gente? São coisas que a gente precisa viver, e até conversei com a Val semana passada, de que a gente precisa fazer o nosso grupo lá, terapêutico mais voltado para cristão, e a gente tem que cuidar muito sobre isso, de sentir que tem alguma coisa travando, mas eu não consigo identificar, porque sozinhos, e entendam, vocês não são pessoas sozinhas, nós não somos sozinhos. Quando a gente começa a se sentir muito confortável na solidão, não na solitude, porque solitude é quando você gosta da sua companhia. Quando você tá muito solitário, você não tem ninguém pra conversar, não tem isso, não tem aquilo, isso é preocupante. Você tá se afastando de algo que seria muito mais saudável pra gente. Então, um exemplo. Quando você entrou num relacionamento, a pessoa que te escolheu porque você era leve, porque você tinha rotinas diferentes, você tinha assuntos diferentes. Agora você entrou num relacionamento e a pessoa virou a sua rotina. Você não é mais a pessoa que entrou naquele relacionamento. E é claro que isso não vai dar certo. Porque lembra, nós somos quem somos sozinhos. Eu tô ajudando uma amiga a começar a gostar da sua própria companhia. E não se sentir constrangida quando ela for nos lugares e ela for sozinha. Ai, não achei ninguém pra fazer algo que eu queria muito fazer. Faça sozinha. Mas é que daí as pessoas vão me olhar estranho. Sim, porque elas não conseguem fazer isso. Vocês já pensaram nisso? A pessoa não consegue ir no cinema. A pessoa não consegue comer um sushi. A gente gosta de sushi. Um lanche. A pessoa não consegue fazer a sua própria companhia ser boa. Mas pensa, por que as pessoas gostam da sua companhia e você não? Será que você tá mentindo para as outras pessoas? Será que você tá performando para fazer parte da vida dos outros? E não gosta da sua própria companhia? A coisa que eu gosto, vou dizer as coisas que eu gosto porque são minhas. Eu gosto de ficar sozinha em casa porque eu gosto de regar minha planta, eu gosto de limpar um banheiro sozinha, eu gosto de arrumar a cama, deixar ela arrumada, eu gosto de ir lá na cozinha, lavar as louças todas, guardar todas na gaveta e deixar sem nada na pia. Eu gosto de sentar no meu computador porque eu sou da área do marketing. Como eu sou da área do marketing, eu tenho todas as áreas porque eu já trabalhei e passei por todas. Quando eu tô fazendo um planejamento, porque esse livro aqui foi todo feito por mim, tá? Todo. É o meu jeitinho de fazer as coisas. E aí, eu tô pesquisando fonte, imagens, coisas que eu quero que apareçam nas minhas postagens. Eu amo fazer isso. De verdade. E eu gosto de conversar sobre isso, porque eu faço isso ser interessante para as outras pessoas. Assim como pregar a palavra de Deus, eu também faço ser interessante para as pessoas. Né? A gente tem que aprender a mostrar para as pessoas as coisas que a gente gosta, sem obrigar que ela goste também. Mas que ela fique feliz por isso. Quantas pessoas eu falei de Deus, eu falei assim, ó, eu vou te falar como eu vejo Deus. E gostaria que você visse ele dessa forma também. Aí a pessoa, eu me interessei em ir na igreja. Mas por quê? Porque eu falei da minha forma que eu gosto de ver Deus. E eu não obriguei ela a ver Deus. Aí o Espírito Santo faz o trabalho nela. Porque ele fez o trabalho em mim. Ele me consertou, ele me cuidou. Ele tirou as minhas mágoas, as minhas dores que eu tive dentro da igreja, na minha inocência.
inicial de ir pra igreja, não saber que, né? E aí eu trago pra vocês exatamente isso. Olha só como é louco, né? Se falar sobre solidão e solitude. Eu fui pra igreja, eu falei pra vocês que eu fiquei indo quase uns 3, 4 meses na igreja sem sentir nada. E eu ia sozinha a todos os cultos. Chegava lá, orava, né? Escutava a pregação e ia embora. E nesse meio tempo, indo e voltando, falando com Deus. Ó, Deus, não senti nada. Mas eu tô indo lá de novo. E fui indo, escutava a palavra me tocava. Mas assim, era a minha parte solitária ali dentro. Era a minha parte solitária, não com a minha solitude. E aí um dia o pastor falou algo que realmente tocou no que eu tava sentindo e eu não falei pra ninguém. Mas ele me fez entender que eu precisava de conserto e não milagre. E aí, desde então, estamos aqui. Mas desde então eu comecei a entender que eu tenho problemas e esses problemas são meus e eu não abro pra ninguém, porque eu sou uma pessoa mais reservada. E aí eu comecei a falar com Deus, fazer minhas coisas, olhar pras coisas, olhar pras pessoas e ver que as pessoas não são iguais a mim. E eu não deveria ter uma expectativa tão grande nelas. Por quê? Porque o único que tem uma grande expectativa em nós é o Senhor. E sim, por Ele e para Ele eu mudo, eu melhoro, eu cresço. Porque a minha ideia é que eu alcance mais almas para Deus. Mas essas almas não podem ficar reféns do que está acontecendo hoje em dia nas igrejas. Por isso que só fica aqui ou vem com tanta frequência para cá, vai participar da comunidade, vai ter o devocional, aquela pessoa que também está sentindo essa diferença. Essa semana eu vim questionando Deus de diversos momentos, em diversas formas, né? Eu falei para vocês que eu falei, Deus, por que tu tá permitindo as pessoas usarem teu nome em vão? Por que o Senhor tá permitindo essas pessoas ganharem dinheiro? Por que o Senhor tá permitindo essa enganação? Aí ele foi me falando, porque o povo quer ser enganado, porque o povo que eu escolhi não se levanta para ir lá defender o meu nome, porque você permite isso acontecer, você não tá se posicionando. A gente pergunta e Deus bate, né? Fazer o que acontece? Eu já falei para vocês. Não é bem assim que a gente quer, né? Você, não. Toda semana eu tô falando assim, no final do dia, né? Olha, Deus falou comigo, eu não gostei. Todo dia. Falou comigo em Gideão, falou comigo em Pedro, falou comigo em Salomão. Mas por quê? Porque eu preciso escutar a voz do Senhor no meu ouvido, me instruindo, me consertando, não pra ficar aqui, ó, no meu ouvidinho, não, vai dar certo, você vai conseguir, não. Tem gente que vai no culto e se envergonha de não dar o seu dízimo e oferta, sabe? Tu vê todo mundo lá ofertando, né, um dinheiro e tal, e você não puxou nem seu celular pra dar 5 centavos, mas talvez não fosse o tempo pra você dar os seus 5 centavos. Talvez, se você desse aquele dinheiro, ele não seria de coração e aí ele seria em vão. Sabe? E às vezes Deus te cobra de dar uma atenção para um amigo que precisa. Você perde de instruir um irmão. Por quê? Ontem eu expliquei sobre princípios e valores, tá? Quando a gente fala de princípios e valores, você tem que entender que eles são seus e os outros não têm. Teve um dia que um amigo do meu namorado foi na minha casa e ele abriu o coração dele, chorou. E você sabe como é difícil para um homem chorar assim. E ele nunca tinha falado comigo, entendeu? Ele nunca tinha me visto, né? Ele sabia da minha existência, mas não tinha contato comigo. E a gente ficou até umas 5 da manhã, 4 da manhã lá conversando. Era água com gás, uns petisquinhos e conversando sobre as coisas da vida. E aí ele falou assim, e sabe quando a pessoa tá desesperada? Você já sentiu um desespero tão grande de não ouvir a resposta? E a resposta tava na tua cara? E ele falou, eu não sei o que Deus quer falar comigo, eu não tô entendendo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, tu não tá entendendo ou tu não quer escutar, Jonas? E aí, Jonas? Você quer ficar preso na baleia por mais quanto tempo? Você tem compromisso para cumprir.
Você tem coisas pra se levantar e pra se posicionar. Aí ele, eu não tô acreditando. Eu assim, pois é isso. Só que nós temos uma cegueira imensa na nossa vida. Essa cegueira, gente, ela bloqueia as coisas pra nós. Talvez você esteja dentro da barriga da baleia nesse exato momento. No modo sobrevivência. Naquele modo de se esconder e não fazer as coisas que deveriam ser feitas. Então você tá sofrendo muito mais do que você sofreria só por entregar o que tem que ser entregue. Mas a gente tem uma vantagem aqui, que quem leu a Bíblia já tá sabendo, que é Deus, ele vai te levar ao seu propósito em segurança. Em segurança, não confortável. Então, enquanto Jonas estava meditando, a baleia estava levando ele para onde ele deveria ir. Não é verdade? Oi, Maria, tudo bem? Oi, boa tarde, acabei de chegar e já tô impactada com o devocional de hoje. Glória a Deus. E é pesado, já é um pouco mais pesado, mas vai melhorar. E aí imagina, Deus, ele vai te proteger no caminho, mas não vai te trazer conforto para esse caminho. Oi, Betilde, Deus abençoe. Então eu quero que você entre nesse modo que a gente tá falando, que é o quê? Deus, ele não pediu a Abraão, né, que ele deixasse de ser amigo de Ló. Mas ele falou que, olha, eu tô vendo aqui uns movimentos e eu preciso que você se aparte. E aí você percebe que Abraão nunca deixou de orar por Ló, nunca deixou de interceder por ele, mas obedeceu a Deus para que ele não fosse parte de Sodoma e Gomorra. Deus conhecia os dois caminhos, mas você não conhece. Abraão, quando Deus falou para ele, ó, escolhe, eu vou para onde você for, eu vou pro outro lado. E aí o Ló, sobrinho dele, olhou pro terreno mais bonito, mais fértil e mais lindo e falou, eu vou para lá. Por quê? Porque você vai pelo caminho mais bonito, que você se beneficia mais. Só que talvez eles te leve para um lugar horroroso. Então, dentro desse conceito que eu tô trazendo para cá, é que se você entender que Deus, ele fala contigo para que você tenha um propósito mais firme, que o seu caminho seja mais calmo, isso não vai te livrar das coisas. Olha tudo que aconteceu com Abraão quando ele saiu do caminho de Ló. Foram todas as coisas boas? Não. Ele viveu um tempão sem filhos. Depois Deus usou da sua confiança para sacrificar o Isaac. Não é? Teve muitas coisas. Nasceu Ismael. São tantas coisas, gente, que se vocês lessem mais do que o pastor fala, você conseguiria encaixar na sua vida, né? Você conseguiria viver isso de verdade. Por quê? Quando você lê a palavra, você percebe lá em Abraão e em Jacó, duas etapas diferentes. Que foi o quê? Deus te deu uma promessa e você não esperou a promessa. Não, tome aqui a minha serva. Talvez seja isso que Deus tinha falado. Mas Deus falou exatamente, mulher, daqui a 1 ano você vai estar com seus filhos no braço. O seu filho no braço, não é o filho da sua empregada, não é o filho da sua irmã, é o seu. Mas a gente coloca palavras no lugar do que Deus falou. Deus falou X, é X. É X, você tem que fazer aquilo ali. Sem achismo, mas você precisa aprender a escutar a voz de Deus, entender o que Deus está falando. E aí a gente tem que fazer o quê? Confiar em Deus, ler o capítulo 7 ali do nosso devocional o tempo todo. Que quando você tiver suas crises de fé, porque até o teu pastor tem crise de fé. Porque quem me disser que não tem crise de fé, que não tem aquela dor, sabe? Tipo assim, Senhor, o Senhor me ama? Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado?
Esse ano passado pra mim foi um ano horroroso. Horroroso. Foi um ano que, tipo assim, de descobertas que eu não queria descobrir, de coisas que eu não gosto. Mas foi um ano que eu me aproximei de Deus. E aí, valeu a pena ou não o ano? Valeu. Agimos pela força do nosso braço e não confiança. Isso aí. Então, gente, Jonas pode ser você nesse exato momento. Você tá preso dentro da baleia. Por quê? Você é desobediente, você não tem compromisso, você tem um coração cheio de promessas, mas nenhuma delas executáveis. E aí eu trago de coração assim que você tem o poder de alcançar pessoas que eu não tenho. Assim como eu tenho um poder de alcançar pessoas que você não tem. Tem gente que passa a vida toda tentando converter o marido, mas não se converte. Vocês já pensaram sobre isso? Eu já vi muitos relatos de, tipo, ok, o casamento é bom, tá? Não tô dizendo que o casamento é ruim, mas que ele não é de Jesus. E aí a Bíblia te dá uma paulada tão grande, falando assim, o seu exemplo deve convencer. Mulher. Bem assim. Eu assim, ué? Pessoas orando 20, 30 anos e o marido não fala, mas ele não vê Deus em você. Então, o nosso testemunho é que nós temos que viver mais com Deus, indiferente do que o irmão fale. Eu já falei pra vocês que o meu namorado, ele às vezes traz uns elogios que tu fica olhando assim meio esquisito. Ele fica, que foi? Eu disse, nada. Por quê? Porque ele não vê. Isso são as cartas vivas de Deus. E aí ele fala assim, olha, eu tô tão indignado com Deus, que eu já falei, né? Novo convertido, leu toda a Bíblia e tá indignado. Eu tô tão indignado que Deus permite essas coisas, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tô brigado com ele mesmo. E blá, mas temeroso, tá? E aí ele fala assim, eu não confio mais em nenhum cristão, esses cristãos são tudo falso. O único cristão que eu confio é tu. Que eu vejo as obras, eu vejo as coisas que tu tá fazendo. Aí eu olho assim, Ele é. Tipo assim. Porque eu vejo Deus, aí ele fica indignado, porque eu vejo que tu tá fazendo tuas coisinhas quieta e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e as pessoas não valorizam, que não sei o que, e só querem ficar indo pra não sei onde. Eu assim, Aí a gente tem que fazer a curadoria do que as pessoas nos falam, como as pessoas nos veem e nos valorizam. Por quê? Pra mim, se eu estou comprovando que eu vivo com Jesus e uma pessoa viu, é importante. Agora imagina, você tá tentando converter outras almas, mas essas almas não são convertidas, elas nunca vão te falar que não vem Deus em ti. Talvez se elas virassem suas inimigas, sim. Mas ela não vai te falar. E aí, o que acontece aqui? Jonas, ele tá sendo mastigado dentro da baleia lá. Mastigado no sentido teórico, tá? Por quê? Ele foi engolido pra pensar. Ele foi isolado pra ele ver o todo. E aí, aqui na palavra de Deus, diz o seguinte, ó. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. No fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro e tu me ouviste. Tu me tiraste do abismo e bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados. Por quê? O que ele fez? Deus mandou uma tempestade para o barco onde ele estava e o pessoal dali falou, não, vamos ver o que é, cada um com seu Deus, né? E aí eles acharam Jonas no convés e ele falou, não, eu sou o culpado. E aí o que eles fizeram? Jogaram Jonas no mar. E aí o temor era tanto, para vocês verem que apesar dos deuses dos outros, o nosso Deus é maior. Falou assim, o pessoal do barco, né? Falou, ó Senhor Deus, não nos castiga com a morte por tirarmos a vida deste homem. Pois és tu, Senhor, quem está fazendo isso e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, jogaram o Jonas no mar e o mar se acalmou. Imagina,
uma pessoa que não é da mesma fé orou para um Deus e falou, pega que é teu. Isso aqui é um problema teu, não meu. E aí nisso, Jonas foi engolido e ficou dentro da baleia 3 dias e 3 noites. Seguro. Do fundo do mar. Imagina a pressão que é estar dentro de um bicho. É teórico, tá, gente? Mas entendo. E aí ele falou que quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti. E a minha oração chegou a ti, a teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos que são coisas sem valor, deixam de ser fiéis a ti. Aí a gente já tomou uma paulada aqui, né? Adoradores de ídolos sem valores. Mas eu cantarei louvores e oferecerei sacrifícios. E cumprirei o que prometi. Você pode estar prometendo algo para Deus e que você não esteja cumprindo e isso está atrasando a tua vida. Sabe o que acontece? Nós fazemos muitas promessas a Deus e esquecemos dessas promessas. Então, o que eu aconselho? Tenha um caderninho de promessas. Porque pode ser que não aconteça hoje a tua promessa. Que Deus não te atenda hoje, mas Ele vai te atender. E aí, quando Ele te atender, você vai pagar a sua promessa? Esse é um problema. Eu aconselhei uma irmã, né, que ela colocou aqui, que tinha prometido para Deus um valor X. É uma promessa para Deus, gente. E aí ela não conseguiu cumprir, foi perguntar pro pastor, e o pastor falou para ela que tinha que ser de coração. Daí eu me pergunto, você tá lendo a Bíblia, irmão? Que a Bíblia é um livro sobre desobediência. Tudo bem, não consegui cumprir a promessa, Deus, mas eu vou cumprir agora. O povo de Israel, ali em Gideão, quando a gente estava lendo ontem, ele falava no início ali da história de Gideão, no capítulo 6 de Juízes, falava isso, que o povo fazia promessas e não cumpria, era desobediente, estava fazendo adoração aos outros ídolos. Jonas tinha um compromisso com Deus e não cumpriu, ele era o profeta de Deus. Quantas vezes eu vou ter que passar pelo processo de entender que eu estou sendo desobediente? E quantas vezes eu vou ter que ler na Bíblia esse processo de desobediência e não colocar isso na minha vida? Então ali dentro, Deus falou de novo com Jonas. Depois dessa oração imensa, vou pegar a Bíblia pra cá que eu tô lendo de lado. Ele fala assim, pela segunda vez o Senhor disse a Jonas, apronte-se e vá à cidade de Nínive e anuncie. E aí, aqui que eu tô dizendo pra você que Jonas, ele queria vingança, não queria o perdão do povo. Por isso que ele não foi. Essa era a dor do Jonas. E aí, dentro de 40 dias, Nínive seria destruída, tá? Beleza, aí ele foi lá. Aí ele botou aqui, quando ele contou pro rei, o rei se rasgou todo, né? Que era o hábito daquela época, o pessoal se mostrar. E aí falou assim, mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte, esta é uma ordem do rei e dos ministros, ninguém pode comer nada e todas as pessoas e todos os animais e galos e ovelhas estão proibidos de comer e de beber. Que todas as pessoas e animais vistam só roupas feitas de pano grosseiro, que cada pessoa ore. Qual que é a minha Bíblia? A minha Bíblia é The Way, eu já mostro a frente dela de novo para vocês. E peça a Deus com fervor, abandonem os maus caminhos. Eu tô lendo aqui, tá? Pra vocês saberem se dá pra ver. E como abandonaram os seus maus caminhos, aí Deus viu isso, né? De verdade, que eles abandonaram de verdade. E aí vem Jonas na pedrada. Vou aproximar um pouquinho mais. Jonas diz ali, por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Senhor, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és um Deus de compaixão e misericórdia, mas é sempre paciente e bondoso, e que está sempre pronto para mudar de ideia e não castigar. Mas ele falou, agora, Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Sabe por quê? Porque no fundo Jonas ali viu que ele não queria, ele queria o castigo de Deus para Nínive, não o perdão. Por isso que eu tô falando para vocês que às vezes quando nós somos tipo Jonas,
que nós não vamos entregar a promessa porque tu sabe que aquela pessoa vai se consertar e você não quer o conserto dela, você quer a vingança. E isso não é uma atitude de um bom cristão. E aí Deus falou para Jonas, né? Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Nossa, eu vou tomar outra paulada. A partir de agora eu vou tomar outra paulada. Aí Jonas saiu de Nínive e foi pro lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, e para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Eu cheio de planta aqui em casa. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Olha isso. Depois que o sol nasceu, Deus mandou o vento quente vindo do leste e Jonas quase desmaiou por causa do calor que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse, mais uma vez, é isso, obrigada, irmã. Para mim é melhor que morrer do que viver. E Deus perguntou, Jonas, você acha que é certo ficar com raiva por causa dessa planta? E Jonas respondeu, é claro que eu tenho razão para estar com raiva, com tanta raiva, que até quero morrer. E ele falou, essa planta cresceu numa noite e no dia seguinte desapareceu. Mas você não fez nada por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive. Há mais de 120 mil crianças inocentes ali e também animais. É uma Bíblia de estudo? Não sei, irmã, eu estudo por ela. Eu considero que é uma Bíblia de estudo. Mas não tem nada de informação extra, só nos inícios, tá? Vou mostrar depois. Aí eu coloquei aqui, né, quando eu tava fazendo o estudo. Deus não se arrepende das suas sentenças, mas Ele nos dá uma segunda oportunidade para quem realmente se arrepende. Então, esse é o meu resumo de Jonas, né? Depois eu vou fazer um estudo depois de Filipenses para vocês entenderem sobre a Bíblia, né? A minha Bíblia é assim, ó. Aqui, ó, ela tem uns textos juntos, introdutórios, tá? E tem uns QR Codes também que eu nunca testei. Mas assim, ó, ele vai colocando algumas informações extras, né? Eu gosto muito, ó. O que eu gostaria de ter sabido. Aí ele tem umas informações. Eu gosto. E aí, de novo, né? A gente tem um devocional lá no YouTube explicando como fazer devocional. Do meu modo. E aí, aqui eu também falei, ó, localização de versículo, né? Um monte de coisa. Eu amasso minha Bíblia toda, tá, gente? Não se preocupe. Ó, falar sobre temas específicos, depois lá por falas e tal. Eu gosto desse estilo aqui da minha Bíblia. Qual o escrito da Bíblia? Qual é o escrito da Bíblia? Não entendi. Qual é a capa para eu estar comprando? A capa que eu já tirei era de couro, mas o couro se acabou. A capa que eu já vi é uma dessas aqui, ó. Tá? Quiserem printar, essa aqui, essa é a primeira edição. Foi lá em 2016 que eu comprei. Mas já deve ter outras edições. Enfim. Nath, coloca direitinho qual é o escrito da Bíblia. Bota de novo pra eu entender. Então, meus amores, eu queria falar pra vocês sobre isso. Que não importa onde você esteja, Jesus está no seu barco. Qual é a editora? CPAD, eu acho. CPAD, tá? A CEPAD. Ó, vou mostrar de novo pra vocês printarem. A editora é essa aqui, ó. Primeira edição. Ela é famosinha. Uhum. Não printei. Printa. Vai. Não tem problema. Deve ser a versão que ela quer saber. É a primeira versão, a primeira edição dela. E a leitura, a nova leitura, tá? Aqui atrás tem outras coisas escritas. Vamos ver se seja útil. Vão lá. Aqui. Tem mais coisas escritas. Essa linguagem de língua portuguesa, blá, 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 publicado pela Assembleia de Deus, que é gigantesco, vocês sabem, né? Então, dentro do nosso... isso aí, CEPAD. Então, dentro do nosso contexto de hoje, do estudo da Bíblia, que vocês estão por aqui, sejam bem-vindos, todo mundo.
Todos os dias nós temos devocionais aqui de segunda a sexta, 12h40. Final de semana o nosso horário é um pouco mais variado. E esse final de semana nós teremos um estudo para mulheres. Vou confirmar o horário e a data. E se vai ser sábado ou domingo. E aí, o que eu quero dizer para você aqui? Nesse estudo de Bíblia, novamente, você percebeu que não é só Jonas na baleia, né? Tem um contexto para Jonas estar lá. Tem um contexto para Deus dar uma segunda chance para Nínive. Nínive estava em completo pecado. Nínive estava indo por um caminho lá Sodoma e Gomorra, sabe? Mas talvez nós só precisamos de alguém falando assim: amore, se toca. Vamos dar uma melhorada. Não é por aí. E aí, eu que deveria estar fazendo esse caminho, não faço. E Deus pede, não pede? Quantas vezes o Senhor já pediu pra você falar pra uma amiga, perguntar o que ela tava passando, como é que ela tava, e você, não quero me meter nisso não, pelo amor de Deus, tô cheio de problema. Mas Deus não tá pedindo pra você resolver os problemas dela, mas pra dizer que Deus está com ela. Que Deus escuta as orações dela. Que Deus está ali no caminho dela. Não é pra você pegar o probleminha do irmão que não é seu, e aqui a gente ensina sobre isso, parar de ser trouxa dos outros, mas que você seja um apoio, um reforço. Eu quero fazer um devocional sobre intercessão. Vamos ver se vai ser amanhã? Peraí, deixa eu ver. Aqui ó, amanhã, tá? Só porque eu já tenho o tema aqui. Amanhã a gente vai falar sobre quem você deve confiar. Em quem você deve confiar. Eu conheço essa voz. Que voz? A minha? Ou a de Deus? Então eu quero que você conheça as pessoas que você deve confiar. Entendeu? Sim, sua voz não é estranha. Irmã, pode ser que você tenha me visto em muitos lugares. Tem vários lugares que eu apareço por aí, mas geralmente a minha mãozinha é minha voz. Então, aqui dentro do nosso contexto, do nosso momento, amanhã a gente vai falar sobre intercessão. Vocês já sentiram isso? Que vocês deveriam orar por alguém? Que vocês deveriam colocar aquela pessoa em oração? Eu já falei pra vocês que eu tenho um caderno de oração, né? E eu coloco lá nome, data e motivo. Né? Os devocionais já estão na comunidade? Não, mas eu vou botar, irmã. Já baixei os 5 da semana passada e vou baixar esses 4 de hoje e vou subir tudo hoje. Amém? Amém. Então, gente, dentro desse contexto de amanhã a gente vai falar de Marta. Sabe Marta e Maria? As amigas de Jesus? Marta era a mulher ocupada. Pra quem não sabe, a gente tem um devocional super famoso aqui, porque eu sou muito famosa. Eu sou muito viralizada. Tô brincando. E é o devocional sobre vícios. E o vício do celular talvez não seja a sua frieza espiritual. É só um vício no telefone. Quando vocês saírem daqui, entrem aqui na página e vejam, tá bem aqui no início. Deixei pinado. E ele é um devocional muito interessante. Eu vou puxar ele amanhã novamente, tá? Pra vocês ficarem felizes e verem o devocional. E ali eu falei de Marta. E Marta, ela estava arrumando a casa para ficar tudo perfeito para Jesus. Só que Jesus queria a companhia de Marta. Não que ela fizesse algo por ele. Sabe? Às vezes nós trabalhamos muito, ficamos muito alheios às coisas para dar o melhor para as pessoas e ela só queria sua companhia. Então, essa foi uma crítica de Jesus, porque Jesus era uma pessoa que criticava, vocês sabem, né? Mas que era para ela se aproximar mais dele, assim como Maria estava fazendo. Então, amanhã eu vou trazer isso sobre intercessão, né? Sobre quando alguém te pedir uma oração, quando você sentir no coração que você deve orar pela pessoa. E às vezes você não precisa falar que você está orando por aquela pessoa. Você só ora. Deus escuta no secreto. Às vezes eu oro por pessoas que eu nem conheço. Eu falo, Deus, pelo amor do Senhor, me ajuda. Eu oro. De novo, orar pelas pessoas não necessita que você se aproxime delas, mas que ela, no fundo, saiba que alguém está orando por ela.
E nós somos frutos de orações. Nós somos frutos dessas orações, indiferente de quem orou por nós. Alguém orou por você, para você estar aqui. Alguém orou para você estar embaixo da mão de Deus. Alguém orou para você estar aqui. Nunca esqueça disso, nunca. Tudo que você tem hoje, alguém orou para Deus intercedendo por você por isso. E você nem sabe. E sabe qual é a parte que eu mais gosto de oração? Já tô emocionada. É que eu entendi a oração do inimigo. Sabe, é muito fácil você orar por um amigo. Só que você orar por alguém que te machucou, que te feriu, que não gosta de você, imagina. É isso que a gente tem que fazer. Orar por quem você ama é muito simples. É natural. Agora você parar um pouquinho do seu tempo para orar por quem te fez mal, quem te magoou, quem te feriu. Esses são os teus inimigos. Eles nem chegam a ser inimigo, mas vocês entendam como sendo pessoas que a gente não queria nem lembrar que existe. Então eu acho que a oração mais bonita é a oração que você vai fazer amanhã. Se prepara. Enfim, então amanhã nosso devocional vai ser sobre interceder e confiar em quem pode nos interceder pela gente. Aí você vai aprender que quando você pedir para alguém orar por você, vai fazer sentido aquela oração. Eu falo, irmã, tu pode me ajudar em oração? Isso não quer dizer que você vai deixar de fazer a sua parte. Tá, aí vai entrar Marta e Maria, vou dar um jeito. Amém? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos aqui. Sejam bem-vindos as novas pessoas. Entrem na comunidade, vão pra lá. No final do dia, me comprometo em ter colocado semana passada. Ter colocado. Paulo, você... Olha aqui, ó. Futebol. Você consegue explicar o 7-1 da Alemanha no Brasil? Consigo. Consigo. Falta de preparo, prepotência. São tantas coisas. Um time melhor. Péssimas escolhas de jogadores. Um goleiro ruim. Muitas coisas, né? A gente pode explicar. Eu tinha muita mágoa do meu ex, pai do meu filho. Comecei a orar por ele. Claro. Terrível, gente. Terrível. Lembrando, gente, aqui a gente fala de tudo, tá? Não se preocupem. Aqui não é um lugar pra ficar... Eu dei uma leve emocionada, mas... A gente fala muita bobagem também, mas assim, né? Sempre embaixo da mão de Deus, com muito temor. Mas, lembrando, somos cristãos e não fanáticos, né? Não beatos e não religiosos. Mas aqueles que querem realmente uma real mudança pra ir na nossa vida e aos pouquinhos. Amém? Ontem eu acho que eu recebi um print de uma pessoa que é minha amiga, é claro, né? Mas ela já está há 100 dias. 100 dias. Nos devocionais. Eu disse assim, meu Deus, que emoção, eu vou te converter. É loucura, né, gente? Mas é brincadeira, tá? Quem converte é Jesus, né? Ela vem pra cá pra escutar a palavra de Deus. Mas eu só queria comemorar com vocês, que vocês também tenham o alcance aí dos 100 dias nos devocionais. Imagina, 100 dias fazendo devocional. É muita coisa, gente. É muita coisa, é uma bênção. Então... Posso focar agora? Posso focar, né? Então, vamos lá. Coisas. Nós temos os próximos devocionais prontos. Tem 4 devocionais. Real Conversão, devocionais para mulheres. E... Esqueci. Não, eu sei. Intimidade com Deus. 10 passos para ter intimidade com Deus também. E aí, nesses devocionais... Eu pensei em fazer tipo uma agenda, sabe? Um plannerzinho bonitinho, fofinho e tal. E começar a puxar os assuntos lá pro Instagram também. Vocês gostam de ir lá, né? Nós teremos o que também junto? Val, tá por aí, né? Nós teremos essa imersão com a Val de estudos
Eu vou ver com ela certinho como a gente pode bolar essa proposta, esses estudos, tudo. E o principal, né? Ter mais assuntos e mais coisas para fazer. Nós teremos o devocional da noite, 11h15, que ele vai ser liberado automaticamente, não vai ser ao vivo, mas eu vou deixar gravado. São várias coisas que a gente vai fazer por aqui para crescer. Amém? Então fique em oração, porque eu sempre coloco, né, nossos projetos em oração, para que Deus abençoe cada dia mais a nossa obra, em nome de Jesus. Tá? Essa imagem aqui vai ficar aqui e eu vou baixar o nosso devocional e colocar na comunidade. E eu quero que vocês façam parte também da comunidade. E logo nós teremos o nosso estudo de mulheres, coisas que vão crescendo cada dia mais. Em nome de Jesus, que Jesus vai fazendo a nossa obra aí junto, porque Ele está no nosso barco. Amém? Então eu aguardo vocês amanhã para o nosso devocional sobre Marta e sobre intercessão. Tá bom? Tchau, pessoas. Fiquem com Deus.